E nós vamos dar continuidade aqui com a nossa revista. Eu vou estar aqui compartilhando com você essa nossa pré-aula. Espero que de alguma forma seja bênção para a sua vida, tá bom? Antes de nós continuarmos, eu quero louvar a Deus e agradecer por todos aqueles e aquelas que têm chegado no canal, têm deixado seu like, se inscrito. E o desejo do nosso coração é que de alguma forma nós possamos contribuir para o crescimento do reino de Deus, tá bom? Nesse período nós estamos de férias e aí nós estamos usando esse tempo para poder compartilhar essas aulas da EBD com vocês. Bom, a nossa aula ela vai falar sobre o Josias, como eu já falei, como eu já mencionei, o reinado de Josias. Nós estamos falando da lição de número 12 do terceiro trimestre de 2021 dos adultos da CPAD. Nós temos uma visão geral sobre essa aula de hoje, que é justamente pontuar o avivamento gerado por Josias. Avivamento esse tão necessário, tão importante. Avivamento é trazer de volta aquilo que está vivo. No sentido bíblico, está se referindo ao avivamento não simplesmente com a ideia do poder, daquela questão que está relacionado ao culto, mas a nação em si também, ou seja, a justiça irá voltar, o povo que está em idolatria vai abandonar a idolatria. Então, nesse sentido, ocorre o avivamento gerado por Josias. Uma reforma moral, uma reforma religiosa e espiritual vai ocorrer no reinado de Josias. Nós temos alguns objetivos específicos que são basicamente três. Em primeiro lugar, destacar a dedicação de Josias na destruição dos ídolos. Lembrando que hoje nós temos ídolos que não são necessariamente ídolos de gesso, ídolos de madeira, de pedra, nos moldes ou nos moldes dos dias de Josias. Os piores ídolos são os ídolos do coração. Esses ídolos do coração, somente o Espírito Santo é capaz de retirar, tá certo? Então Josias ele vai ser usado para arrancar ou destruir, desfazer a idolatria, a destruição dos ídolos no seu reinado. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, evidenciar o encontro de Josias com o livro da lei. Tudo isso pressupõe o encontro de Josias com a palavra. Quando a palavra encontra Josias, então ele vai implantar essa reforma. Em terceiro lugar, identificar o retorno à celebração da Páscoa. Tá certo? Nós vimos na última aula que o rei Ezequias foi responsável também por trazer de volta a celebração da Páscoa, a Páscoa do Senhor, que era um marco ali para os judeus. O texto áureo da nossa aula vai se embasar, está no segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 8, que diz: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Lembrando que o livro da lei ele aponta para uma necessidade da nação. É a norma, é os mandamentos, é aquilo que conduz, é a regra, é o cano, a vara de medir, né? A Torá, que é a lei, os 5 primeiros livros, pelo menos, era a diretriz para o rei ser um bom governante. Então, o rei ele deveria ler a palavra, meditar na palavra, praticar a palavra, para assim ser um bom líder, para assim ser um bom rei. Semelhantemente, também nós temos a palavra de Deus hoje como nossa regra de fé e prática, e para nós sermos bons líderes, sermos boas pessoas, nós precisamos viver e praticar a palavra de Deus, tá certo? A verdade prática vai nos apontar que nos dias de hoje Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através de gerações. É algo que vem mudando, é algo que vem se reconfigurando, não é verdade? Com novas roupagens, com novos caminhos. E a palavra de Deus, então, ela vai nos instruir nesse caminho, de que nós devemos sermos um referencial para a nossa geração. Vamos, então, para a leitura bíblica em classe, que vai estar no segundo livro de Reis, capítulo 22, versículo 3 ao 5.
E depois o versículo 8, depois o versículo 20, depois o capítulo 23, versículo 2 ao 5 e depois os versículos 22 ao 25. Diz assim: Sucedeu que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou ao escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo. Versículo 5. E que o deem na mão dos que têm cargo da obra, e então e estão encarregados da casa do Senhor, para que deem àqueles que fazem a obra que está na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, aos sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que se achou na casa do Senhor. Versículo 3. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez a aliança perante o Senhor, para seguirem o Senhor e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo apoiou esta aliança. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes da segunda ordem e os guardas do umbral da porta que tirassem do templo do Senhor todos os vasos que se tinham feito para Baal, para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles até Betel. Versículo 5, lembrando que estamos lendo aqui o capítulo 23, tá? Versículo 5 diz assim: Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altares nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua e aos planetas e a todo o exército do céu. O rei deu ordem a todo o povo, dizendo: Celebrai a Páscoa do Senhor vosso Deus, como está escrito no livro da aliança, o verso ao 21. Verso 22 diz assim: Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. E antes dele, de Josias, não houve reis semelhantes a ele, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal, outro semelhante. Então, vamos lá. Nós temos visto aqui essa grande verdade. O ponto central que nós temos que entender aqui é que não importa quão distantes estamos de Deus, sempre podemos nos aproximar. Enquanto estamos vivos, esta é a verdade. Nós temos a oportunidade de nos aproximarmos de Deus. E o rei Josias, ele é um excelente exemplo de como nós podemos nos aproximar de Deus. Dos 20 governantes de Judá, inclusive a perversa rainha Atalia, somente 8 deles puderam ser chamados de bons, que foi Azar, Josafá, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Ezequias e Josias. Então nós temos uma diferença muito grande. Veja que nós temos mais pessoas perversas do que pessoas boas. E não há dúvida de que Josias, que é o personagem da aula de hoje, foi um grande rei, pois até mesmo o profeta Jeremias usou ele como um exemplo a ser seguido por outros governantes. Jeremias 22, versículo 11 ao 17, vai nos falar basicamente que Josias julgou a causa do aflito, do necessitado, afirmou Jeremias acerca de Josias. Ao passo que os reis que o sucederam exploravam o povo a fim de construir palácios luxuosos. Então veja o parâmetro aí de Josias como um referencial, olha que coisa interessante, um referencial a ser
seguido. E o grande problema da atualidade é a falta de referenciais a ser seguidos. Nós precisamos entender que um dos atributos de uma pessoa que pode ser considerada um referencial é a questão do caráter. E nós sabemos, nós já temos visto que reputação e caráter é um pouco diferente. Há pessoas que têm boa reputação, mas têm mau caráter. Reputação é aquilo que as pessoas julgam ao meu respeito, é o que as pessoas acham, é aquilo que eu transpareço. Isso é reputação. Caráter é aquilo que eu de fato sou quando não tem ninguém me vendo, quando as pessoas não me veem e aí eu me revelo como de fato sou. Isto é caráter, tá certo? Então, Josias era alguém de caráter, era alguém que tinha verdade diante de Deus. Josias, ele governou durante 31 anos. Ele vai governar do ano 640 ao ano 609 a.C. E a Bíblia, a palavra do Senhor, vai nos falar que ele andou nos caminhos do Senhor, pois seguiu o exemplo de Davi. Ou seja, ele teve um outro bom referencial, apesar de alguns que o antecederam ter sido ruim. Ele foi lá atrás e buscou um referencial bem distante do seu tempo. Esse referencial não era ninguém mais, ninguém menos que o próprio Davi. Por certo, sua mãe era uma mulher piedosa, porque guiou seu filho com sabedoria. Veja que coisa interessante. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E uma das formas de edificar a casa é criar filhos para a glória de Deus. O rei tinha 8 anos de idade quando o colocaram no trono, de modo que os oficiais da corte foram os seus mentores. Mas aos 16 anos, Josias entregou-se ao Senhor e começou a buscar as suas bênçãos. Tá certo? Então, nós precisávamos fazer essa introdução aí, para nós darmos continuidade. Tá certo? Então, vamos lá. Depois de falar dessa questão introdutória, o primeiro tópico da nossa aula vai nos falar, se você está com sua revista aí, vai nos falar que Josias repara o templo. O primeiro subtópico diz: achei o livro da lei no templo do Senhor. Como o seu desejo era reparar a casa do Senhor, Josias ordenou Safã, que era o escrivão, ou seja, aquele que transcrevia a lei, as ordenanças do reino. Ele ordena que Safã e outros assessores que fossem ao encontro do sumo sacerdote Ilquias, que era Paulo, Deus abençoe sua vida, querido. Bom dia. E arrecadassem todos os possíveis recursos financeiros. Segundo Reis 22, versículo 4. Pode-se imaginar a enorme surpresa que teve o escrivão do rei ao receber do sumo sacerdote Ilquias a notícia de que o livro do Senhor havia sido achado na casa do Senhor. Isso aqui eu não sei se alegra ou se assusta, porque eles acharam o livro da lei na casa do Senhor, ou seja, o livro da lei, que é a palavra de Deus, estava perdido dentro da casa do Senhor, perdido dentro do templo. Como que pode um negócio desse? Perdido dentro do templo a palavra. Se nós pudéssemos trazer, contextualizar para nós hoje, quantas igrejas, quantos lugares já perderam a palavra, né? Dentro da casa do Senhor. Dentro da casa do Senhor a palavra está perdida quando ela para de ser pregada, quando ela para de ser obedecida. Quando nós precisamos usar outros subterfúgios para atrair o povo, para conduzir o povo, para alcançar o povo, se não a palavra de Deus, a palavra já está perdida. Se eu preciso de vários métodos, estratégias para atrair o povo de Deus, eu vou ficar refém dessas estratégias, tá certo? E quando a moda muda, quando o tempo muda, aí eu vou ter que ficar me adaptando às mudanças, à moda. Mas quando nós somos guiados pela palavra de Deus, então nós nos manteremos firmes no propósito que Deus nos chamou, porque estamos sendo conduzidos pela palavra do Senhor. Então veja, a palavra de Deus estava perdida dentro da casa do Senhor. Quantos lugares já perderam a palavra do Senhor, né? Isso está em 2 Reis 22, 8. Por este relato, percebe-se como era o nível de desinteresse das coisas de Deus por quem deveria zelar
não apenas pelo sagrado livro, mas pelo cumprimento das leis expressas neles. Existe uma outra forma também de se perder a palavra de Deus. É quando nós temos ela apenas na mente. Não sei se você se lembra que uma das regras que Deus deu a Josué, quando vai assumir o lugar de Moisés, veja que o cargo é extremamente alto, ele vai ocupar o lugar de Moisés, e uma das regras foi meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. E a palavra meditar ali significa sussurrar mesmo, para você memorizar. Mas não adianta apenas sussurrar a palavra, memorizar a palavra e não cumprir. O próprio texto vai falar, tome cuidado para fazer cumprir toda a palavra do Senhor. Ou seja, nós só nos tornamos eficazes como pessoas, como cristãos, quando nós praticamos a palavra do Senhor. Não sei se você percebeu, mas tem um texto bem interessante lá em Mateus capítulo 7, versículo 23 em diante, que Jesus adverte contra os falsos discípulos. Os versículos anteriores vai advertir contra os falsos profetas. Os versos seguintes vai advertir contra os falsos discípulos. Deixa eu ler para você, porque a gente contextualiza um pouco melhor. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Deixa eu abrir aqui a Bíblia rapidinho. E a gente já contextualiza isso aqui. Mateus capítulo 7, é o finalzinho do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha começa no capítulo 5, vai até o capítulo 7. No versículo 23 em diante, até o 24 em diante, Jesus vai falar sobre os fundamentos. Mas antes disso, deixa eu ver aqui, ó. Versículo de número 15. Vamos ler a partir do versículo 15, porque tem 3 advertências aqui. Do versículo 15 em diante, ele vai falar dos falsos profetas. Eu vou ler na Almeida 21 aqui. Qualquer coisa a gente dá uma olhadinha na NVI, na NTLH aqui. Mas vamos lá. Diz assim, ó, na Almeida 21. Cuidado com os falsos profetas que vêm a voz disfarçado em pele de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uva dos espinheiros ou figos de plantas com espinhos? A NVI vai chamar de ervas daninhas. Plantas de espinhos, ervas daninhas. Ou seja, o fruto evidencia a árvore, e não a árvore o fruto, certo? Você conhece uma pessoa pelo seu comportamento. O João Batista, quando está pregando o evangelho, ou o evangelho do reino do arrependimento, ele vai falar que os fariseus, os escribas, os sacerdotes deveriam dar fruto de arrependimento. Fruto de arrependimento é uma vida que anuncia que de fato a pessoa é diferente. Então, pelos frutos você conhece o falso profeta. Tá certo? Que no versículo anterior é chamado de lobo devorador. Exteriormente parece ovelha, mas internamente nutre um sentimento de uma fera devoradora. Ou seja, o interesse é outro. Aquém ao reino de Deus. Verso 17. Toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Isso está falando de obras, tá certo? Versículo 18. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem a árvore má dá bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, vós os conhecereis pelos frutos. Novamente, Jesus ele vai repetindo isso. Isso é um método didático de Jesus ensinar a palavra. E nem todo o que me diz, aqui ele não vai falar apenas de profeta, mas de falso discípulo. Aqui é onde pega, quer ver? Ó? Nem todo o que diz Senhor, Senhor, isso aqui é profissão de fé. Senhor, Senhor é uma profissão de fé. Então nem todo discípulo, nem todo aquele que professa servir a Jesus entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aí os versos seguintes assustam um pouco, porque ele fala assim, ó. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, mais uma vez, nós profetizamos no teu nome? Nós não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muito milagres? Então nós temos 3 atributos aqui. Os falsos profetas ou falsos discípulos, eles têm poder no nome de Jesus, porque expulsar demônio, realizar milagres e pregar o evangelho do reino ou profetizar, isso aqui é exercido no nome de Jesus, no poder do nome de Jesus. Então, nós temos que tomar muita cautela, e um dos dons que nós precisamos pedir a Deus é o de discernir espíritos,
Porque pelo fato de alguém realizar milagre ou mesmo expulsar demônio, se nós não tivermos discernimento de espírito, a gente vai colocar todo mundo no mesmo cesto como homem ou mulher de Deus. Ou também pegar todo mundo que faz isso e colocar num cesto negativo e falar que é tudo falso profeta. Então, um dos dons que poucas pessoas pedem é o de discernimento de espírito, para conhecer os espíritos. Espíritos aqui não é simplesmente ação demoníaca, coisa do tipo, mas o espírito da pessoa, a intenção da pessoa. Você vê lá em Atos 16, que Paulo ele era um homem de Deus, e quando ele está passando, uma moça que tinha um espírito de adivinhação, o espírito de Piton, olha para Paulo e fala, isso que vai ali, um homem de Deus. Veja que é um elogio. Dificilmente nós vamos ver Satanás atrás de um elogio. Geralmente a gente pensa assim, não, o diabo está na vida daqueles que estão me criticando, estão me perseguindo, né? E às vezes nem sempre. E dificilmente a gente vai perceber que alguém que está nos elogiando, poxa, como você é homem de Deus, como você é mulher de Deus, dificilmente a gente vai perceber que por trás disso pode estar Satanás, pode estar um demônio. E aí Paulo, porque tinha discernimento de espírito, viu atrás das palavras de elogio uma ação demoníaca, que aí repreende o espírito e os irmãos sabem o desenrolar da história. Então, voltando aqui, Jesus vai falar para essas pessoas que expulsavam o demônio, que realizavam milagres e que profetizavam. Lhes dirá abertamente: nunca vos conheci. Não é que essas pessoas por um tempo serviram a Deus e depois se desviaram. Elas nunca foram salvas. Jesus fala: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. A palavra nunca aí que Jesus usa é uma palavrinha grega chamada oudepote. Oudepote. Oudepote significa algo que nunca foi notado, algo que nunca existiu de fato, ou seja, é nunca. É um adjetivo grego para falar que Jesus de fato nunca teve comunhão com aquelas pessoas. Então são pessoas que já entram no evangelho, mas o evangelho nunca entram nelas, tá certo? Bom, ele vai falar assim: nunca vos conheci, então afastai-vos de mim, vós que praticais o mal, a iniquidade e anomia, né? Maldade, anomia aí significa aquilo que contradiz a lei do Senhor. A maldade aí que esses homens praticam, a anomia, é a ideia de alguém que conhece a lei, mas não pratica. E aí, sem que a gente fique na dúvida, Jesus já responde o que é essa maldade que o povo pratica. Os versos seguintes ele vai falar: pois todo aquele que ouve as minhas palavras e põe em prática será como um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. A chuva cai, os rios enchem, os ventos sopram, combatem a casa, e ela não caiu porque estava alicerçada na rocha. Mateus 7, 26. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática será comparado ao homem e não pratica, perdão, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, ou seja, sem fundação, sem fundamento. E aí vai acontecer a mesma coisa que acontece com a casa do justo. Cai a chuva, os rios correm, o vento combate e a casa cai e é grande a sua ruína. Ao concluir, Jesus esse discurso aos seus discípulos ou à multidão, ficaram maravilhados com o seu ensino. Então, voltando aqui, o que define uma pessoa que pratica o mal e uma pessoa que pratica o bem? É aquele que conhece a palavra, sabe o que é certo e mesmo assim pratica aquilo que é contrário à palavra. Esse não permanecerá de pé diante do juízo de Deus, tá certo? O bom servo, o sensato, o prudente, a prudente, é aquele ou aquela que ouve a palavra e pratica, leva a sua vida, conduz-se com prudência, baseado na palavra. E aí a chuva, o vento e os rios, que é um símbolo da ira, da justiça de Deus que será manifesta no dia do juízo, não vai derrubar essa pessoa porque ela está fundamentada e alicerçada em Jesus. O Josias, o rei Josias, então, ele tem esse caráter. É alguém que vive a palavra de Deus. E quando ele descobre o livro da lei, ele vai ordenar para que o povo
ouça o livro da lei. Ele vai chamar o sacerdote Ilquias, o escrivão e todos aqueles que estavam responsáveis pelo papel da administração da palavra de Deus para ensinar o povo. Então, quando o rei ele ouve que o livro da lei estava perdido na casa do Senhor, que foi achado, aí nós entramos no tópico de número 2, que é: o rei rasgou as suas vestes. Tá certo? Tem algumas pessoas chegando aqui. A missionária Eva Iris Carvalho, Deus abençoe grandemente sua vida. Deus abençoe, Eva, sua vida. Para quem está aqui no canal que não conhece a nossa irmã, ela tem um canal aí abençoado no YouTube. Depois vá lá fazer uma visita lá. Acredito que os irmãos serão abençoados. Tá certo? Então vamos lá. Voltando aqui para o nosso estudo. Ao saber do conteúdo do livro da lei, Safão, o escrivão, levou a Josias. Desculpe a redundância, nós já falamos, mas pela repetição a gente memoriza. Segundo Reis 22:10. O rei vai ler o livro avidamente. Ficou tão fascinado diante da relação da escrita do livro da lei que ele vai rasgar as vestes aí como sinal de humilhação. Segundo Reis 22, versículo 11. Isso aqui é importante, meus irmãos. Essa indignação, porque quem está sendo desonrado é Deus. Nós temos que nos indignar quando Deus ele é desonrado, porque a honra do servo é ver a honra do seu Senhor. Então nós não podemos ficar aquém da desonra que é feita com o nome do Senhor. Nós temos que nos posicionar. E é muito tentador a ideia de ficar em cima do muro, porque às vezes a gente fica com medo de desagradar determinado grupo, determinado tipo de pessoa. Só que inevitavelmente vai chegar um momento que nós temos que nos posicionar, tá certo? E Josias ele fica indignado, vai rasgar as suas vestes. Uma das coisas que Josias faz que é muito interessante está no segundo livro de Crônicas, capítulo 34, versículo 3 ao 7, que é purificar a terra também. Ezequias, há algum tempo atrás, havia purificado Judá, Judá e o reino do sul. Depois de Acais, e enquanto Manassés havia trazido ou tratado das consequências de práticas perversas que eles haviam praticado durante 20 anos, então Josias, que também é um rapaz de 20 anos de idade, dispôs-se a reparar os estragos feitos pelos pais aqui, antecessores. Então, às vezes Deus nos coloca numa situação de grande responsabilidade, que é reparar os erros que podem ser literais, práticos ou morais. E aí que fica um peso muito grande, uma responsabilidade ainda maior, quando você pega uma liderança que anteriormente a você deixou uma marca de corrupção e você é mais um rei, você é mais um líder. E aí o que as pessoas fazem? Todo rei é ladrão, todo rei é corrupto, todo rei é idólatra. E a responsabilidade de Josias não é simplesmente agir para reparar o templo, as fendas do templo, para reparar a sociedade, mas reparar a moral da liderança. E como que ele vai fazer isso? Sendo um bom líder, sendo um exemplo, sendo alguém de caráter, lembrando reputação, aquilo que as pessoas acham de mim, caráter, aquilo que de fato eu sou, quando não tem ninguém me vendo. Muito bem. E então, ao ser impactado pela mensagem do livro, porque o que impacta a vida de um servo de Deus é a palavra de Deus revelada no livro, ao ser impactado, Josias não se justificou em razão dos seus próprios pecados, como fazem os que não querem confirmar as suas vidas com a vontade soberana de Deus. O rei ele não culpou a ninguém e simplesmente se humilhou, rasgando suas vestes, demonstrando a piedade do seu coração. Por que ele faz isso? Porque ele é exemplo. Então, por mais que ele não estivesse enquadrado diretamente com o pecado de idolatria, com coisas do tipo, ele rasga as suas vestes, dando o exemplo de indignação diante do povo que o está observando. Então, o papel de um líder, de alguém que está ali ministrando, seja no louvor, seja na casa, como um pai, como uma mãe, é ser o exemplo. Às vezes os pais, eu sou pastor de igreja, apesar de ser novo, né? Eu sou pastor de igreja. E às vezes alguns pais vêm conversar comigo, com minha esposa, pedindo conselho para os jovens, né?
fala que os jovens estão desinteressados das coisas de Deus, não quer orar, não está com vontade de frequentar a igreja. E às vezes a gente é meio que forçado a fazer uma pergunta, né? Como que é a sua vida? Antes da gente tratar com seu filho, então vamos conversar um pouco aqui. Como que é a sua vida com Deus em casa? Você lê a Bíblia com seu filho? Você lê a palavra com seu filho? E alguns pais ficam meio desajustados, né? Aí alguns vêm com a desculpa de que não sabe interpretar a Bíblia, acha difícil. Falei, daí mais um motivo para você ler a sua Bíblia com seu filho, orar com seu filho. Tem um amigo meu que ele tem um bebezinho e eu acho bem interessante, porque o bebezinho, desde pequenininho, sempre viu ele pregar e dentro de casa vê o interesse desse meu amigo pela palavra de Deus e o bebezinho, e não é nada forçado, você vê que é uma coisa bem natural. Ele fica todo empolgado na hora da pregação, na hora da leitura do texto, quando tem alguém pregando, ministrando, porque ele vê que os olhos do pai dele brilham quando isso acontece, e aí a criança também se apaixona e se apega por essas coisas. Então, o pai, dentro de casa, é o referencial para o filho. Na igreja também. O pastor é o exemplo para o rebanho. A líder do círculo de oração é o exemplo para as irmãs do círculo de oração. E por mais que nós não estejamos, no caso aqui como Josias, há pessoas que nos observam. Quer perceber como há pessoas que nos observam? Às vezes você acerta, ninguém fala nada. Mas não vou falar para você experimentar, mas que Deus te guarde. Mas é só pegar um exemplo geral de alguém que erra, por exemplo. Você pode acertar 100 vezes. Na primeira vez que você errar, você vai ver gente que você nem conhece falando de você. Porque o exemplo fala mais alto do que nossas palavras. Tem um autor chamado Richard Baxter, que ele escreve um livro chamado O Pastor Aprovado. E tem um capítulo lá que ele fala sobre o pastor cuidando de si próprio. E o pastor cuidar de si próprio, por exemplo, é aplicar tudo aquilo que ele deseja aplicar na vida dos outros na sua própria vida. E ele diz assim: o pastor ele não deve se consagrar, se santificar para pregar, para louvar ou para servir. Mas ele deve servir, pregar e ministrar porque ele já é um servo santificado para Deus. Então, parece ser a mesma coisa, mas não é. Quando você inverte as ordens de valores, você pode fazer do ministério apenas algo que é chamado de profissão por alguns ou coisa do tipo. Então você vai orar porque vai pregar, você vai se consagrar porque vai louvar, e aí o interesse não está em Deus primeiramente, mas no servir a Deus. E isso é importante, mas mais importante do que servir a Deus é ser um servo que ama a presença de Deus. E Josias vai se manifestar nesse sentido, lembrando que ele é muito novo, né? Ele é alguém bem novo para os padrões de um rei. Mais uma lição aqui. A gente não pode engessar as pessoas. Ninguém nunca é velho demais ou novo demais para ser usado por Deus. Deus usou gente nova e Deus usou gente avançada em idade. Então, se Deus quiser usar, isso aqui se chama soberania. Deus usa o que ele quer, a hora que quer, para fazer o que ele quer e quem ele quer. Deus ele usa um burro profeta para falar com o profeta burro, no caso de Balaão. Não é verdade? Então nós temos que entender que os caminhos de Deus, por mais que a gente não entenda, são melhores e ele continua sendo o Senhor. Josias faz isso com esse propósito. Terceiro subtópico, entender a vontade de Deus. Por onde Josias, por ordem de Josias, o sumo sacerdote Ilquias e seus auxiliares foram consultar a profetisa Hulda, mais uma vez, lembra? Isso aqui é um quebra de paradigma gigantesco. Uma mulher ser ouvida por um monarca, tá certo? E ainda mais como arauta de Deus. Isso aqui é uma quebra de paradigma terrível, principalmente no reino ali de Judá, tá certo? Então a profetisa Hulda, ele vai consultar ela para saberem se os pecados de Judá tinham atingido o nível do juízo divino. Nós temos uma turma aí que fica revoltado, né, por ver Deus usando mulheres.
mas Deus usa quem Ele quer. Segundo Reis 22, 12 ao 14, vai nos mostrar que Uda, então, vai ser um canal de direção para o povo de Deus. Vamos dar uma olhada nesse texto aqui, segundo Reis 22, versículo 12 ao 14, diz assim: Então o rei deu a seguinte ordem ao sacerdote Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, ao escrivão Safã, a Asaías, oficial do rei: Ide, consultai ao Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que foi achado, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, pois nossos pais não obedeceram às palavras deste livro para cumprirem tudo quanto está escrito a nosso respeito. Então o sacerdote Ilquias, Aicã, Acbor, Safã, Asaías foram falar com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tikvá, filho de Arás, o guarda das vestes. Naquela ocasião, ela morava na parte baixa de Jerusalém. E ali ela vai ser instrumento de Deus para conduzir Josias. O texto vai prosseguir, versículo de número 15, falando o seguinte. Deixa eu olhar aqui. Só uma curiosidade aqui sobre Hulda. O nome Hulda significa doninha. E a doninha, ela é especialista em entrar por lugares que você menos imagina. Então, a Hulda, ela vai trilhar o seu ministério, a sua conduta, a sua família, por caminhos que pessoas nem imaginam. Quem era Hulda até o momento? Era alguém anônima, mas era alguém que construía uma vida com Deus. Tá certo? Tem pessoas que querem ser vistas e não querem construir a vida com Deus, mas Uda não. Uda era alguém que estava preparada quando a oportunidade surgiu. Versículo 15, ela vai responder: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim, ou seja, ao rei. Assim diz o Senhor: Eu trarei castigo sobre este lugar e seus moradores, conforme todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. O que ela está se referindo aqui é a aliança que Deus fala lá em Deuteronômio. É a condicional. Deuteronômio 28, nós temos a condicional da bênção. Se o povo ouve a palavra e obedece, todas essas bênçãos virão e vos alcançarão. Se você obedece a Deus, você está aqui a canetinha é você. Você está aqui, obedecendo a Deus, aqui é a bênção. Você vai andando e a bênção vai atrás de você. Tá certo? Porque as bênçãos te alcançarão, porque você está obedecendo a Deus. Agora, quando você desobedece a Deus, aí entra Deuteronômio 29. As bênçãos estão aqui, você vai correr atrás das bênçãos e as bênçãos vão fugir de você. Então, é isso que Uda está falando. É a condição da aliança. Versículo 17. Porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses, provocando-me a ira mediante todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, assim direis ao rei de Judá, que vos enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste. Verso 19. Porque o teu coração se moveu e te humilhaste diante do Senhor quando ouviste o que falei contra este lugar e seus moradores, isto é, que se transformariam em devastação e maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste diante de mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. E a ideia de ouvir aqui é simplesmente escutar. A palavra ouvir aí, no hebraico, é chamai. Chamai significa ouvir e dar atenção, ou seja, obedecer também, cumprir. A grosso modo, essa palavra chamar está relacionado a ouvir e corresponder àquilo que é ouvido. Então, Deus ouviu e vai agir conforme a oração do rei. Vai se voltar da sua ira para a sua misericórdia. Também eu te ouvi, diz o Senhor. Versículo 20. Por isso, eu te recolherei a teus pais e serás recolhido em paz a tua sepultura. Os teus olhos não verão todo o castigo que enviarei sobre este lugar. Então eles voltaram e levaram a resposta ao rei. Então veja que a oração ela é muito importante. Assim Deus demonstrou que ouviu a oração do rei, embora a condenação de Judá estivesse sendo apenas adiada. Essa condenação ela vai se cumprir plenamente nos dias de Nabucodonosor, quando ele vem e invade Judá. Ali, Jeremias 11, versículo 9. Versículo 17, Jeremias 13, 27, e o próprio
Jeremias capítulo 25 vai nos falar que Deus usaria inclusive Nabucodonosor, seu servo. Deus chama Nabucodonosor de seu servo como vara de juízo sobre Judá. Sintetizando aqui tudo que nós temos falado até agora, a prática da leitura, da meditação da palavra de Deus nos conscientiza sobre os nossos pecados. Certo? O que é a palavra de Deus? Existem duas asas para o cristão: a oração e a palavra. Certa vez alguém perguntou para, não sei se foi para a W12 ou foi para o Moody, o que era mais importante para o cristão: orar ou ler a palavra? E aí ele fala: pergunte para um pássaro o que é mais importante, a asa da direita ou a asa da esquerda? E aí a pessoa que estava indagando falou: as duas asas são importantes, porque um pássaro com uma asa só não voa. E ele fala: pois bem, da mesma forma também a vida do cristão. Um cristão que só ora não vai alçar grandes alturas. E um cristão que só lê a Bíblia também não vai alçar muitas alturas. É importante ter esse equilíbrio: oração e palavra. Palavra e oração, tá bom? Ambas são importantes. E a palavra, então, é Deus falando conosco. Quando eu quero falar com Deus, eu oro. Eu vou a Deus em oração e falo para Deus. Quando eu quero ouvir a Deus, eu leio a Bíblia. Se eu quero ouvir a Deus no meu espírito silenciosamente, eu leio a Bíblia em silêncio. Se eu quero ouvir a voz de Deus audivelmente, eu leio a Bíblia em voz alta. A palavra de Deus é isso. Segundo lugar, a renovação do pacto com o Senhor. Então, como nós temos falado, o Josias ele vai ler a palavra do Senhor diante de todo o povo. Como um bom líder zeloso, ele vai valorizar a palavra de Deus. E sabia que a reforma teria êxito se o povo fosse motivado pela palavra de Deus. Não era algo forçado, era a palavra de Deus que estava conduzindo o povo, segundo o livro de Reis, capítulo 23, versículo 1 e 2. O templo do Senhor novamente estava entrando em decadência, e aí eles ouviram a lei de Deus, provavelmente o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, também chamado de Torá, que é a lei de Moisés. Eles ouviram a palavra de Deus de todo o coração, reataram a aliança com o Senhor, e aí o verdadeiro avivamento começa a acontecer. O verdadeiro avivamento acontece quando é gerado pela palavra de Deus. Quando a Bíblia passa a ser ouvida com sinceridade, aí o coração é quebrantado, a nossa vida é avivada e o Espírito Santo faz morada dentro de nós. E quando o Espírito Santo faz morada dentro de nós, automaticamente nós nos moveremos na direção que Deus quer que nos movamos. Avivamento é para esse propósito, para sermos testemunhas. Jesus fala lá em Atos, a palavra de Deus em Atos é isso: o povo recebe poder e sai para testemunhar. E testemunha não é simplesmente alguém que vê algo e conta o que viu. A testemunha ali no grego é mártir, é alguém que confia tanto no testemunho que está dando, que está disposto e disposta a dar a própria vida, tá certo? Para defender a sua causa. Isso é um dos motivos que levou os nossos irmãos a perderem a própria vida. Tem um caso lá da igreja pós-apostólica, que é o caso de Policarpo. Não sei se os irmãos conhecem a história de Policarpo. Policarpo de Esmirna, que foi discípulo de João, o discípulo amado. Houve um momento em que levaram Policarpo, que também era líder da igreja, né, depois que João parte, diante do imperador, né, os algozes vão então tentar fazer com que Policarpo negue a fé diante do Coliseu romano, e ele não vai negar a fé, né? E aí os algozes eles vão tentar incentivar Policarpo, porque ele já era velho, tinha mais de 80 anos de idade, e fala: olha, você já é velho, jura, faz um juramento pelo imperador e você será livre. Só que o problema é que se Policarpo faz esse juramento, muita gente que via Policarpo como exemplo abandonariam a fé também. E aí Policarpo fala: não, eu não vou negar o meu Senhor. Eu tenho servido há mais de 80 anos e ele nunca me fez mal, por que eu irei negar o meu Senhor? Aí os algozes colocam Policarpo na madeira, o envolve com cera, alguns dizem que madeira, para poder colocar fogo nele, incendiá-lo, colocar fogo nele em vida. E aí ameaçam ele, fala: Policarpo, ame a sua vida, o senhor já é velho,
Se você não negar Cristo, a gente vai pôr fogo em você. Aí ele fala assim, olha, vocês me ameaçam com fogo que se acende agora e logo se apaga. Mas eu já tive algo melhor, porque o Cristo a quem eu sirvo já me livrou do fogo eterno. Então acenda logo essa fogueira e apresse o meu encontro com o meu Senhor. Foi com essas palavras que Policarpo deu seu testemunho diante do Coliseu e acabou morrendo queimado ali. E aí alguns dizem, né, não sei se isso é verdade, mas existe a carta de martírio de Policarpo, você pode dar uma pesquisada aí na internet, já está de domínio público, então você não vai ter problema nenhum em baixar aí. E alguns dizem que quando colocam fogo, o fogo não chega nele, a chama se acende, mas ele permanece ali no meio sem a chama tocá-lo. Então o algoz vai lá e então faz um furo no Policarpo e aí ele morre. E o sangue dele apaga o fogo, mas ele em si não morre queimado pelo fogo. Então, esse avivamento é o que nós precisamos. É algo que nos dá poder para testemunharmos de Jesus. Às vezes a gente fica com vergonha de falar de Jesus para o amigo, então nos falta um pouco desse poder aí, na minha opinião. A minha oração para Deus é nesse sentido, que Deus nos dê essa ousadia, esse avivamento aí. E nem sempre falar contra ídolos é fácil, que é o que Josias vai fazer. Tá todo mundo acostumado, é uma religião que mais do que ídolo da mão, é algo que está no coração, porque você só adora, um exemplo, isso aqui é um celular, lógico, né? Mas você só adora um ídolo, uma imagem, porque essa imagem já está no seu coração. Então, eu posso até arrancar esse ídolo da mão de alguém, mas arrancar aqui de dentro do coração é só o Espírito Santo de Deus. A destruição dos ídolos, que é justamente o que nós vamos falar. Segundo Reis 22:1 e segundo Reis 23:2. Vai nos falar que no início dessa reforma, primeiro o avivamento, que é o que nos leva a ser conduzido na direção que Deus quer. Quando essa reforma começa a acontecer, quando ela já tinha completado 8 anos, durante o reinado de Josias, ele reparou o templo. Primeira coisa, vai fechar as fendas do templo. E fendas aqui é aquilo que traz goteira, é aquilo onde os animais entram, e estava tendo uma confusão ali no templo. O rei Josias reparou o templo, tirando todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal, segundo Reis 22:1, 23:2. Além disso, ele expulsou as imundícias idolátricas de todas as cidades de Judá. E essas imundícias aqui, por exemplo, os postes ídolos de Azerá. Azera poderia ser uma árvore, poderia ser uma pilastra ou poderia ser um pequeno deus, Azerá, pequenininho assim também, que é o ídolo do lar, chamado também de Baalins. Baalins são as pequenas estatuetas de Azerá ou do próprio Baal ou de outras divindades. Então, Baalins, eles jogavam tudo dentro desse arcabouço. Um pequeno deus, Quemos, poderia ser um Baalim, né? Marduk poderia ser um Baalim, porque Baal é senhor ou meu marido. É o que significa a palavra Baal. Então, Baalim significa todos pequenos os senhores. Todos senhores pequenos, uma inferência aqui às divindades. Além disso, ele expulsou as imundícias do templo, segundo Reis 23:4-20. E o coração de Josias fervia de amor pelo Deus de Abraão, tão ultrajado pelo seu povo. Olha que coisa interessante. O que faz com que nós nos posicionamos em favor de alguém? Nosso amor. Uma mãe, ela vai até as últimas consequências pelo filho. Um pai vai até as últimas consequências pelo filho, por causa do amor. Então, quando nós amamos a Deus, assim, com todas as forças do nosso coração, nós iremos até as últimas consequências. Tá certo? Terceiro e último subtópico, a celebração da Páscoa. Lembrando que a primeira Páscoa foi celebrada lá no Êxodo. A palavra Páscoa, passar, significa passar por cima. Qual que era a ideia da Páscoa? O cordeiro havia sido morto, assim resumindo a grosso modo, né? O cordeiro havia sido morto, o sangue do cordeiro era posto nos umbrais da porta, o anjo destruidor veria os umbrais da porta marcada pelo sangue, ali passaria por cima. Daí a palavra pessar, ou seja, o anjo da destruição passou por cima e poupou aqueles que tinham sangue. Então isso ficou sendo um marco para o povo de Judá, para o povo de Israel, para os hebreus de modo geral, como o momento em que Deus havia livrado eles da escravidão do Egito. Então, foi estabelecido ali a Páscoa do Senhor. E isso deveria ser celebrado anualmente. Só que o povo deixou isso de lado. O povo abandonou a Páscoa. Tá certo?
E aí, o Josias ele vai ser responsável para que essa festa que honrava ao Senhor fosse restaurada. A celebração da Páscoa e a restauração do culto e dos ofícios do templo. Somente depois de 18 anos de reinado, veja que a reforma ela demora, tá? Depois, não é do dia para a noite, as coisas elas precisam ser acontecendo, é um progresso. Depois de 18 anos de reinado, foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Esta foi a maior celebração desde os tempos do profeta Samuel. Isso está no segundo livro de Reis 23, versículo 21 e 23. A gente não vai ler para ganhar tempo, mas está lá. Foi algo assim que impactou a nação inteira. Foi um feriado nacional, onde todos foram convocados para celebrar o Senhor. Josias também restabeleceu a liturgia do culto sacerdotal, os sacerdotes, os deveres oficiais, que eram práticas do templo, tais como sacerdotes, levitas, cantores e guardas do templo, etc. Interessante aqui que levita no templo do templo era basicamente o diácono, porque nós temos levitas e cantores, são duas classes diferentes. Havia levitas cantores, mas havia levitas que não eram cantores. Qual que era o papel do levita? O sacerdote pegava um novilho, por exemplo, matava o novilho, oferecia o sacrifício. O levita era responsável por limpar o pátio, era responsável por trazer o animal até o templo, por levar as cinzas para fora do arraial. Então, o levita era basicamente um diácono, era alguém que servia. Nem sempre o levita cantava, nem sempre o levita louvava. Então, é mais fácil ou mais correto na atualidade nós chamarmos os irmãos que louvam na igreja de cantores. É mais fácil e correto, à luz do texto bíblico, chamar um diácono de levita do que alguém que somente toca, né? Mas, de modo geral, geralmente em algumas das igrejas nós chamamos as pessoas que cantam de levitas. Mas no contexto bíblico, levita é aquele que serve, é aquele que está ali para servir, de modo geral. Então, eles vão ser restabelecidos nos seus ofícios. E aí acontece a celebração da Páscoa, foi algo maravilhoso. A maior Páscoa da monarquia, para você ter ideia. A Páscoa era uma das maiores, e é ainda uma das maiores festas do povo de Israel. Relembrava a proteção divina, conforme nós falamos lá em Êxodo, capítulo de número 12, versículo 14, aí 24 ao 27, tem a narrativa da Páscoa, da primeira Páscoa. No entanto, devido ao pecado do povo, desvio que começou com Salomão, né, podemos dizer assim, depois veio com Jeroboão, a idolatria entrou de forma terrível ali, houve a divisão das 12 tribos, reino do norte com as 10 tribos, reino do sul com as duas tribos, Judá e Efraim. Então nós vemos Judá e Benjamim, né? Nós vemos então essa divisão das tribos aí. E aí o Josias assume o trono e ele vai restaurar. No entanto, devido ao pecado, ele vai ter essa dificuldade, que é justamente 18 anos de reforma para que então se estabeleça a Páscoa. Isso aconteceu porque ele achou o livro da lei do Senhor, derrubou os altares, por isso que demorou. Derrubou os altares, vai ensinar o povo para que a idolatria seja tirada do meio dele, vai restaurar os sacerdotes aos seus ofícios, alguns provavelmente precisaram ser treinados novamente. Josias deu ordem para que o povo retornasse então e celebrasse a Páscoa do Senhor. Ele realizou o maior festejo do seu tempo. Nunca houvera Páscoa tão fervorosa. Vamos dar uma olhada? Olha o que o texto fala em 2 Reis 23, versículo 21 e 23. Então o rei deu ordem a todo o povo: celebrai a Páscoa do Senhor vosso Deus, como está escrito no livro da aliança. Pois não se celebrava a Páscoa desde quando os juízes julgavam Israel, nem durante o tempo dos reis de Israel, nem mesmo durante o tempo dos reis de Judá. Esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém, no 18º ano do reinado de Josias. Então o povo havia abandonado a Páscoa faz tempo. O povo já havia abandonado os preceitos do Senhor faz tempo. Sintetizando esse tópico 3 para nós encerrarmos a aula, aqui diz assim, que a Páscoa é uma das mais importantes celebrações, uma das maiores, vamos voltar, a Páscoa é uma das mais importantes celebrações da Bíblia. Tais celebrações são fundamentais para nos lembrar dos feitos do Senhor. Por exemplo, a ceia. Ontem foi culto de ceia lá na nossa igreja. A ceia é o quê? É o momento em que nós
Paramos, refletimos sobre a morte e ressurreição de Jesus, olhamos para o passado. A Páscoa da mesma forma para o judeu. Só sintetizando aqui, às vezes as pessoas têm dúvidas sobre a salvação. Como que acontecia a salvação no Antigo Testamento? Isso aqui é importante. No Antigo Testamento, a salvação acontecia da mesma forma que ocorre hoje. Os irmãos que estão... vamos parar aqui. Aqui é os irmãos do Antigo Testamento. Aqui é Jesus. E aqui somos nós. Tá certo? Então vamos lá. Vamos começar com nós. Vamos de trás para frente. Hoje, como que acontece a salvação? Nós estamos aqui. Jesus estava aqui há 2000 anos atrás. Então, nós somos salvos porque pela fé olhamos para o passado, para Jesus. Você entende? Hoje nós estamos no ano 2021. Mais de 2000 anos, ou quase 2000 anos, né? Da morte de Jesus, morte e ressurreição. Então, pela fé, nós olhamos para o passado e somos salvos. Tá certo? Como que acontece a salvação no Antigo Testamento? Eles olhavam para o futuro. A base é a mesma, Jesus Cristo. Só que eles olhavam para o futuro. A Bíblia diz que Abraão viu o dia do Senhor, por exemplo, e exultou. Só que eles viam em sombra. Eles viam sem clareza. Hoje nós vemos revelado por causa da revelação especial que é a Bíblia, que é a palavra do Senhor. Tá bom? É isso. Missionária Eva, devemos servir a Deus por amor, consagração, não só por serviço, mas para nossa intimidade. Perfeito. Muito obrigado, irmã Eva, pela sua contribuição. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque qualquer forma de servir interesseiro é prostituição. Relação, isso é forte, mas é a expressão que a gente acha para aplicar. Qualquer relação que ocorre por meio de interesse, por mais que não seja uma prostituição declarada, é prostituição. É prostituição. Não é só prostituição aquela que é paga, mas aquela que acontece por interesse. Então, o nosso relacionamento com Deus não é por interesse, é porque o amamos de fato. A conclusão da nossa revista vai nos falar que Josias fez uma limpeza geral em Israel, eliminando todas as formas de idolatria instituídas pelos reis que o antecederam, inclusive o rei Salomão. Este grande monarca e figura do Messias foi a promessa de Deus sobre Judá e que o paganismo não prevaleceria sobre os seus reis, mas que a raiz de Jessé voltaria a brotar. Conforme Isaías 11, versículo 1 ao 4 e Romanos 15, versículo 12. Então vamos resumir aqui, sintetizar, recapitular o que a gente falou na nossa aula de hoje. Em primeiro lugar, por que Josias foi considerado um dos melhores reis de todo Israel? É a primeira reflexão. Primeiro, porque ele expurgou o país de todas as falsas divindades ali colocadas por seus anteriores. Iniciou em seu reino o maior e mais impactante avivamento da sua época. Por isso ele foi considerado um dos melhores reis. Segundo lugar, quem foi o primeiro a ler o livro da lei de Moisés após ser encontrado? Não foi Josias, foi o escrivão Safã. Ele foi o primeiro, ele é quem encontra o livro, leva para o sacerdote Ilquias e depois Ilquias leva ao rei, certo? Em terceiro lugar, o que a leitura do livro da lei causou no povo. Lembrando que a lei é a palavra do Senhor. Quando o povo ouviu a lei, isso gerou um resultado. Primeiro, ouviram a leitura do livro da lei e o povo preparou o coração para uma nova aliança com Deus, já que o povo estava desviado. A palavra de Deus revelou a condição do povo, porque esse é o papel da lei. Esse é o papel da lei. Mostrar a nossa condição. A lei, você pode ver a lei como um espelho. A lei não é má. A Bíblia diz que a lei não é má. Ela está enferma na sua operação. A lei ela é incapaz de me purificar e me santificar. E quando eu tento viver pela lei, eu só vou de mal a pior. Porque eu não consigo. Daí a importância de Jesus que veio cumprir a lei em meu lugar. E somos salvos não pelas obras da lei, Paulo diz isso aos Gálatas, mas mediante a graça. Por quê? A lei revela a minha necessidade de um Salvador. E aí eu me apego a Jesus, que é o meu Salvador, que então consegue cumprir aquilo que eu, pelo meu esforço, não consigo cumprir. Por exemplo, você está com a roupa aqui.
Aqui eu tô com o celular espelhado aqui, eu tô conseguindo me ver. Mas eu tenho um espelho aqui atrás. E eu vou, me visto, arrumo o cabelo e vou para frente do espelho. Se a roupa estiver suja, o espelho não remove a sujeira da minha roupa, só revela que eu tô sujo. Então esse é o papel da lei. Quando o povo ouviram a palavra da lei, a leitura do livro da lei, o coração foi constrangido para que eles então se voltassem para Deus e a aliança fosse restaurada, a aliança com Deus, comunhão. Tá certo? Então foi isso que a leitura da lei causou, o constrangimento do coração do povo que se voltou para Deus. Daí a importância da pregação da palavra de Deus. Quarto lugar, quanto tempo depois do início do reinado de Josias a Páscoa foi comemorada? Nós acabamos de falar. Somente depois de 18 anos do reinado de Josias foi que a Páscoa foi comemorada pela primeira vez. E qual o sentido da Páscoa para todo Israel? Foi a nossa quinta reflexão aqui. Ela relembrava a proteção divina e o livramento da escravidão do Egito. Bom, acredito que é isso. Que a nossa aula seja abençoada. Espero ter contribuído de alguma forma com o nosso comentário aqui. Obrigado aos irmãos que estavam aí comigo, que estiveram aí comigo. Missionária Eva, o Paulo C. Vieira. Deus abençoe a sua vida, querido. E que Deus te recompense ricamente, te faça crescer em graça. Só para a gente fechar aqui, a narrativa do livro de Josias também se encontra lá no livro de Crônicas, tá bom? Crônicas 34 e 35 vai apresentar as sequências ali dos eventos que diz respeito a Josias. Deus abençoe você, tenha uma excelente segunda-feira, que Deus abençoe você. Um beijo fraterno no seu coração e até o nosso próximo encontro aí, se assim Deus nos permitir, tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe.